inventado. Ditadura dos 3 minutos. O algoritmo destruiu a música. A ditadura do cronômetro. Você já reparou como as músicas atuais parecem passar voando e quase não tem mais introdução? Não é impressão sua. Existe uma pressão implacável dos algoritmos que está encurtando as canções e destruindo os arranjos para prender sua atenção em segundos. Assistimos hoje a uma verdadeira ditadura dos 3 minutos de forma implacável. A indústria fonográfica contemporânea dita que, se uma introdução demorar mais do que poucos segundos, o ouvinte simplesmente pula a faixa. As canções perderam completamente o direito ao silêncio e ao desenvolvimento natural das harmonias estruturadas. Tudo é entregue de forma mastigada. O sacrifício da harmonia. Hoje, o refrão precisa surgir imediatamente para capturar a atenção fragmentada. O resultado é uma uniformização industrial. Agora, vamos apresentar aqui alguns elementos trazidos por Anderson Vieira em seu vídeo denominado "As músicas estão cada vez mais curtas". Mas por quê? Anderson nos ajuda a compreender como o tempo das músicas foram se transformando e estão cada vez menores. Onde o amargo nosso amor. Enquanto o 78 conseguia comprimir um pouco mais de 3 minutos de áudio, o vinil de 12 polegadas e 33 RPM, introduzido no mercado pela Columbia Records, por sua vez cabia até 26 minutos de cada lado, enquanto os vinis de 7 polegadas, inicialmente produzidos em 45 RPM, comprimia por volta de 5, 6 minutos de cada lado. Após o vinil de 7 polegadas se tornar um padrão, algo que veio de herança desde a época do 78 foi a duração média com que uma música comercial deveria atender. Com a chegada da disco music e uma cena noturna que borbulhava, se criou a demanda por uma nova tecnologia e foi junto a tudo que acontecia na época que foi criado ele, o vinil single de 12 polegadas com 45 rotações por minuto, permitindo então com que músicas mais longas pudessem ser comercialmente lançadas sem a preocupação de que elas soassem na hora de tocar como um liquidificador danificado. Com a explosão da disco music, a duração média dos hits da época quase que dobrou e até chegou a bater a casa de 4 minutos e meio. Lembrando aqui novamente que a gente está falando de uma época em que para escutar música a pessoa tinha que literalmente sair de casa, ir em uma loja, comprar um vinil e nesse caso que tinha apenas uma música. Chega na era dos discos compactos, os famosos CDs, que no seu auge comercial no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, rendeu à indústria da música o seu período mais lucrativo na história. Toda semana o pessoal ia nas lojas e saía com pelo menos uns 3 lançamentos. E apesar de existir um limite na duração que um CD comporta, a herança das gerações anteriores criou essa regra invisível do quanto um álbum ou uma música tem que durar. Pega a história de qualquer artista, sempre vai ter alguém que influenciou ele, ou ele já lia a influência da influência da influência de uma outra pessoa. Foi dessa forma com que cada um aprendeu a gostar e a também querer fazer música, tanto que é só pegar como exemplo a revolução que veio seguinte após o CD. E mesmo com o surgimento da era digital, onde pela primeira vez não havia mais limitação de tempo pra nada, uma música poderia durar o tempo que o artista quisesse, em uma entrevista de 2015 para NPR, Steve Jones, presidente de uma rede de rádios do Canadá, comentou: "O que motiva o que irá tocar nas rádios é o desejo do artista que sua música alcance o grande público, e das gravadoras em lucrar com isso. É por isso que a escolha de um single é tão importante. Para cativar os ouvintes, entregamos uma forte variedade de repertório. O fã de rock não vai gostar de todas as músicas de rock. Em nossa estação de hits, nós oferecemos o dobro de música, o que exige que canções de sucesso sejam editadas para torná-las mais curtas." Mas em 2021, playlists e plataformas de streaming talvez tenham até mais importância. O veículo pode até mudar, mas o comportamento das pessoas acaba sendo o mesmo, e isso acaba refletindo como os artistas tentam ganhar atenção dentro dessa nova dinâmica. Que essa necessidade de seguir uma fórmula de duração está sendo cada vez mais deixada de lado, porque uma coisa é certa: muitos sucessos de 3 minutos e meio, 4 minutos, foram feitos dentro dessa duração para atender a demanda do contexto da época em que elas saíram. Quantas
vezes a gente já não escutou uma música e pensou: que música repetitiva, não poderia ser um pouquinho mais curta? Por outro lado, é bem visível que muita gente hoje está aí praticamente sacrificando a sua obra só para atender a expectativa das plataformas. A tecnologia de cada época sempre ajudou a determinar o tempo de duração que as músicas vão ter, trazendo com isso alguns prós e alguns contras, e inconscientemente criando a ideia do que esperar que a galera lance. Ninguém se importa quanto tempo a música ou um álbum vai durar, com exceção do próprio artista e dos seus fãs, mas quando ele quer que aquilo que ele vai lançar se torne um hit, há uns bons anos que eles estão dando aí um jeitinho de encaixar na melhor forma como a maioria das pessoas estão consumindo naquele momento. Todo mundo tem aí a opção de ir com a maré ou nadar contra ela. A realidade simples do sentimento puro e visceral. O compositor é transformado em um operário de algoritmos. O sujeito contemporâneo quer a catarse sem o caminho, gerando um vazio existencial profundo na cultura. A fragmentação do sentir. Quando consumimos uma música ou qualquer produto cultural, raramente nos perguntamos o que vê daquilo que chega aos nossos ouvidos e olhos já embalado, masterizado e pronto para o uso. Marx chamou esse fenômeno de fetichismo da mercadoria. O produto final apaga em si mesmo todo o processo humano, coletivo e laborioso que o gerou. Por trás de 3 minutos de uma canção, há semanas de composição, arranjos descartados, sessões de estúdio que duraram madrugadas, conflitos criativos, mixagens refeitas dezenas de vezes, e o trabalho silencioso de engenheiros, produtores e músicos que jamais aparecem nos créditos. Ao fetichizar o produto pronto, o público não apenas ignora o processo, ele perde a capacidade de valorizar o próprio esforço humano concentrado naquilo que consome. A música vira conteúdo, o artista vira perfil, e o trabalho invisível que sustenta tudo isso continua existindo, só que cada vez mais desvalorizado, precarizado e apagado pela velocidade com que o próximo produto já ocupa o feed. A resistência da arte. Recuperar a autonomia na criação musical autoral é o grande desafio dos artistas independentes. Negar-se a cortar a própria história para caber em um molde comercial é um ato de coragem e dignidade. Quando assumimos o controle do tempo, devolvemos à arte a sua verdade crua e o seu poder de permanência na mente humana. Te aguardamos no próximo vídeo, sábado que vem às 14 horas, onde Arnaldo Chagas vai discutir a seguinte questão: o ouvido humano está ficando preguiçoso?